الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ok, vamos a isso. A nossa aula de hoje não vai ser um episódio da nossa série. A nossa aula de hoje vai ser um outro tópico. Mas é muito importante que a nossa identidade islâmica tenha prioridade na nossa vida, no nosso comportamento e na forma como nós olhamos para nós próprios. Nós vivemos numa sociedade, alhamdulillah, que tem vários grupos religiosos. Isto é muito bom, mashallah, e temos um governo que incentiva este pluralismo, esta boa interação entre as religiões, entre os diferentes grupos religiosos. Há países que não têm essa bênção. Há países que não têm essa bênção. Isto é uma grande bênção que Allah nos deu aqui em Moçambique, que cada grupo religioso tem a liberdade de praticar livremente a sua religião. Entretanto, nisso tudo, a nossa identidade islâmica tem que estar muito bem distinta. Nós somos muçulmanos, acima de tudo. Acima de tudo, nós somos muçulmanos. Yes, somos moçambicanos, somos africanos, somos filhos do senhor não sei das quantas, da senhora não sei das quantas, da terra X, etc. Mas somos muçulmanos, acima de tudo. E isto é que nos distingue dos demais. Não importa o que as pessoas possam atualmente estar a dizer sobre o Islã, nós temos que saber quem nós somos. E o facto de alguns muçulmanos cometerem algumas atrocidades não significa que nós temos que ter vergonha ou alguma timidez em relação ao nosso Islã. Muito pelo contrário. Nós que praticamos a religião da forma correta, devemos nos mostrar com a nossa prática da religião. Tem havido nos últimos anos, ultimamente já nem tanto, reduziu muito, mas desde 2001 até 2018 houve uma campanha muito grande contra o Islã e os muçulmanos, internacionalmente, a nível dos mídias internacionais. Todos vocês acompanharam. Os muçulmanos são terroristas, os muçulmanos são agressivos, os muçulmanos são violentos, os muçulmanos põem bomba, os muçulmanos isto, não é? Eu próprio fui interpelado num aeroporto na Austrália por causa da minha barba. Eu estava com um grupo e ninguém foi chamado à parte. Estávamos a viajar, éramos 5 pessoas num grupo. E puxaram uma parte, começaram a fazer perguntas sobre a minha religião, não sei o que eu ia fazer lá. Isso depois de já ter passado da migração. Estávamos quase a sair do aeroporto, isto foi em 2010. Então, muitos de nós passaram por essas situações. Porque o Islã estava sendo atacado e denigrido a nível internacional. Então, nós não devemos sentir-nos tímidos ou acanhados com isso. As outras religiões não se sentem acanhadas. Nós aqui fomos invadidos, brutalizados e colonizados pelos europeus, que eram um povo cristão e que até obrigaram grande parte do nosso povo a converter-se à religião deles e cometeram todo tipo de atrocidades aqui. Mas você não vê nenhum cristão a sentir-se acanhado por causa daquilo que os portugueses fizeram. Então, por que nós vamos nos sentir acanhados por causa de um ou outro indivíduo que está a cometer alguma atrocidade? Foram atrocidades de todo tamanho que foram cometidas aqui, naquela altura. Então, nós temos que saber separar as coisas e temos que ter orgulho do nosso Islã. Nós temos um grande legado. Temos um grandíssimo legado como muçulmanos, como pessoas que são seguidoras do Din, como pessoas que são seguidoras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nós temos um grande legado. O Islã está à nossa volta em todo sítio. A começar pelo o próprio nome do nosso país, Moçambique. Ok?
Sofala. Beira. Sofala, a palavra sofala vem de onde? És da Beira? Ok. A palavra sofala vem de onde? A palavra sofala não é nem cena, nem dao. A palavra sofala é árabe. É puro árabe. Ardo sufla. Quando Al-Mas'udi era um viajante, era geógrafo, historiador, que viveu no século X, né, da Era Comum, no tempo de Banu Abbas. E ele viajou pela Europa e pela Ásia e pela costa do Oceano Índico. E ele veio a Moçambique. Estamos a falar do ano 940 e tal. E quando ele chegou em Sofala, uma característica muito visível daquela terra, ali na costa, é que está abaixo do nível do mar. É por isso que a Beira sofre de muitas inundações no tempo de chuva. E ele era geógrafo. Ele era um mestre de geografia. E quando ele reparou nisso, viu que aquela terra é baixa, ele deu o nome de Ardo Sufla na obra dele. Ardo Sufla em árabe quer dizer terra baixa. Então Sufla ficou, Sufala ficou Sufala. Ok? Então, o Islã está à nossa volta. Nós, os muçulmanos, temos um grandíssimo legado a nível mundial. Ok? A própria língua portuguesa tem muitos vocábulos da língua árabe. Vocês todos sabem disso. Falamos um dia disso, que Portugal é árabe. A palavra Portugal é puro árabe. Portugal. Ardo Portugal. Porque quando os árabes chegaram naquela terra, viram que aquela terra era muito fértil para citrinos, para plantar citrinos. E Portugal significa laranja em árabe. Significa laranja. Até hoje é usada essa palavra, cor de laranja, é Portugal em árabe. Então eles deram o nome àquela terra de Ardul Portugal. Depois ficou Portugal e ficou Portugal. Agora, quantos portugueses é que sabem que o nome da terra deles é língua árabe? O árabe está à nossa volta, o Algarve, o famoso Algarve, é Al-Gharb em árabe. Al-Gharb significa ocidente. O Algarve é um lugar muito conhecido em Portugal, onde as pessoas vão de férias, etc. Tem praia, tem etc. Tem restaurantes, é um sítio de lazer e de turismo, né? Tem um atrativo turístico muito alto. Então, é uma palavra árabe. Al-Gharb. Al-Gharb significa o ocidente, o oeste. E muitas outras, muitas outras. Alguém pode pensar em uma palavra que ele sabe da língua portuguesa, que provém do árabe? Senhoras na cozinha. Aquilo que vocês usam na cozinha. Açafrão, yes. Azafran em árabe. Azafran ficou açafrão. Mas é uma coisa que todos usamos todos os dias. O que é que vocês põem no chá? Açúcar. Açúcar em árabe, é açúcar. E muitas outras palavras. Um dia, inshallah, podemos aproximadamente 600 vocábulos em português, entre 600 a 1000, porque alguns deles já não são usados na língua portuguesa, mas que estão em uso hoje em dia, são aproximadamente 600 vocábulos, que vêm diretamente da língua árabe. Porque os muçulmanos estiveram na Península Ibérica durante 700 anos, durante 7 séculos, 8 séculos quase. E depois fomos derrotados e fomos tirados daquela terra. E quando nós estudarmos este assunto, porque nós vamos estudar isto, faz parte do nosso currículo, vocês vão ver o que aquela gente fez com os muçulmanos quando eles nos derrotaram. Mataram, pilharam, destruíram.
Quando os muçulmanos conquistaram a terra, não houve nada disso. Houve guerra de exército para exército. Mas quando uma determinada cidade era conquistada, as pessoas eram deixadas em paz. Isso está escrito, está documentado, até nos próprios livros deles, nas bibliotecas deles, está documentado. Mas quando eles nos derrotaram a nós, subhanallah, la ilaha illallah. Mas vamos estudar isso, inshallah, quando chegarmos aí. Então nós temos que ter muito orgulho da nossa identidade como muçulmanos. Nós dominamos o mundo numa determinada altura. Depois fomos derrotados, porque Allah subhanahu wa ta'ala eleva um povo e depois Allah é o mesmo que rebaixa aquele povo. E nos assuntos de dunya, Allah vai elevar os muçulmanos e vai rebaixar os muçulmanos também. O profeta sallallahu alaihi wasallam ganhou em Badr, em Uhud, perdeu. Aparentemente perdeu, militarmente perdeu, Mas em geral, Uhud foi uma vitória para os muçulmanos. Mas militarmente foi uma derrota. Então, nos assuntos de dunya, os muçulmanos não estão sempre em cima. Nos assuntos espirituais, sim. Porque a nossa crença é uma crença que tem provas. É uma crença que provém diretamente de Allah. Ao passo que as outras crenças são crenças que foram desenhadas, que foram definidas pelo ser humano. Então, a nossa identidade islâmica tem que estar acima de tudo. Não a nossa raça, não a nossa tribo, não a nossa etnia. Vou repetir, não a nossa etnia, não a nossa tribo, não a nossa raça. Tudo isso é válido, sim. Mas não pode estar acima do nosso Islã. Principalmente a raça, quer dizer, o racismo é um instrumento satânico. Vocês sabiam disso? Sabiam? O racismo é um instrumento satânico. O primeiro racista foi o Shaitan. Quando Allah subhanahu wa ta'ala criou Sayyidina Adam, o Shaitan disse o quê? Depois de Allah subhanahu wa ta'ala mandar os anjos prostrarem para Adam, estão todos comigo, sabem do que estou a falar, não é? Ok, good. Os anjos todos prostraram-se, fizeram sajda para Sayyidina Adam, exceto Iblis. Iblis é o nome do Shaitan, ok? O nome dele, o nome próprio dele é Iblis. Quando Allah subhanahu wa ta'ala mandou os anjos prostrarem-se para Sayyidina Adam, depois de Allah pôr a alma dentro de Adam, Allah soprou a alma para o corpo de Adam, porque o corpo de Adam já estava feito de barro, estava ali no Jannah há muito tempo. Allah deixou muito tempo ali. Quando Allah subhanahu wa ta'ala soprou a alma para o corpo de Adam, e Adam ficou um ser humano completo, um ser humano de verdade, vivo, um ser vivo, posso assim dizer, Allah ordenou os anjos para fazerem sajda para Nabi Adam, alayhi salam. Todos fizeram sajda exceto Iblis. Iblis recusou-se. Agora, Iblis era anjo? Sim? Sim? Mais algum sim? Temos 2 sims. Era anjo? Sim. Era anjo? Ok. Iblis não era anjo. O Shaitan não era um anjo. Nunca foi anjo. O Shaitan é um jinn. O Shaitan é um jinn. Ok? Ele, naquela altura, estava na companhia dos anjos. Por quê? Porque ele era um jinn que adorava muito Allah.
O Iblis, há uma narração que diz que ele fez sajda em todos os pontos da terra. Ele adorava muito Allah. Ele era devoto, muito ibadah, que até tinha acesso à companhia dos anjos lá nos céus. Allah permitia ele. Ele tinha um alto estatuto por causa da forma como ele adorava Allah. Então Allah permitia-lhe estar no Jannah com os anjos, permitia-lhe vir para a terra, permitia-lhe andar pelo espaço, mas ele era um jinn. Quando Allah manda os anjos fazerem sajda para Nabi Adam, todos fizeram sajda illa Iblis, exceto Iblis. Quando Allah pergunta a ele, Ya Iblis, por que não fizeste sajda juntamente com os outros? O que ele disse? Ana khayrun min, eu sou melhor do que ele. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, porque eu sou feito de fogo e ele é feito de barro. Aí temos o primeiro incidente de racismo, em que um indivíduo acha-se melhor que o outro porque Allah lhe criou de uma forma e criou o outro indivíduo de outra forma. Não que ele acreditasse naquilo, ele usou isso como um instrumento para justificar a arrogância dele. O problema dele era a arrogância. Só que ele não podia dizer, Ya Allah, eu não fiz sajda porque eu sou arrogante, eu não faço sajda para mais ninguém. Ele não podia dizer isso. Então ele tinha que arranjar uma desculpa. E a desculpa que ele arranjou, é por isso que eu digo que é um instrumento satânico. Ele usou o facto de Adam ser criado de barro como instrumento para poder abrir as portas e justificar a arrogância dele. Quando ele diz Ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, imediatamente Allah diz o que é a seguir? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah disse, saia daqui, desapareça daqui. Yani, aquele estatuto elevado que ele tinha de estar nos céus, estar na companhia dos anjos, foi expulso imediatamente, porque Allah não admite isso. Allah não admite que alguém possa oprimir uma outra pessoa por causa da forma como Allah lhe criou. Porque Allah é que lhe criou assim. Allah é soberano. E é por isso que não há lugar para racismo no Islã. Nós sabemos que existem muçulmanos racistas. Sabemos disso. Mas esses estão a cometer um grave pecado. Esses estão a seguir a linhagem do Shaitan diretamente. E isto é um mal que existe em muitas sociedades. É uma forma como o Shaitan engana as pessoas para ele poder se sentir alguém, sentir-se importante, sentir-se superior. Ele tem que arranjar alguma coisa para justificar isso. Então a raça é utilizada. Às vezes não é a raça. Quando é um grupo em que são todos da mesma raça, já é a clã, a tribo. Porque aqueles são do sul, aqueles são do norte. Já entre os próprios do norte, aqueles são macuas, aqueles são macondes, aqueles são machuapos. Já entre os sul, aqueles são machanganas, aqueles são marrongas, aqueles são manhambanas. Já entre os manhambanas, porque aqueles são da machixe, nós somos de manhambanas. Vai até onde? Isto é um instrumento satânico que deu origem a vários problemas no mundo. A escravatura. Falo da escravatura, do comércio atlântico da escravatura, em que os europeus utilizaram a raça das pessoas para justificarem tráfico humano. Hoje em dia é o termo que é utilizado para isso. Tráfico de seres humanos, que ainda infelizmente é praticado, até aqui em Moçambique.
Eles fizeram tráfico de seres humanos. E justificaram o tráfico de seres humanos e a escravatura com a raça. Não que eles acreditassem no íntimo deles que realmente o branco é superior ao negro. Não. Eles sabiam que aquilo é mentira. Simplesmente para iludirem as pessoas, tinham que dizer alguma coisa. Porque lá na Europa, entre eles, havia escravidão, havia escravatura. De brancos para brancos. A palavra escravo é uma palavra que vem exatamente de slave. Mas slave vem de onde? Este termo escravo vem de eslavo. Em português diz-se eslavo. Ou slave em inglês. Os povos eslavos, quem são? Quem sabe? Exatamente. Diz em voz alta. Exatamente. Não só eles, mas é um grupo étnico na Europa Central que é chamado de povo eslavo. Tchecoslováquia, Eslováquia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, todos aqueles são eslavos, búlgaros, húngaros, são todos eslavos. Croácia. E no tempo dos romanos, durante o Império Romano, os escravos eram eslavos, não eram romanos. Um cidadão romano não podia ser escravo. Ali em Roma, os romanos, os escravos deles eram quase todos eslavos. Então, é daí de onde vem o termo eslavo. Porque os romanos conquistaram um grande território, não é? E inclusive em Portugal. É por isso que muitos dos nomes que nós temos em português, que achamos que são nomes portugueses, na verdade não são nomes portugueses, são nomes romanos. Júlio, César, Marco, Aurélio, Antônio. Para nós são nomes portugueses, mas na verdade aqueles nomes não são portugueses, são nomes romanos, que ficaram em Portugal quando os romanos conquistaram eles. Ok? Então, os romanos tinham os eslavos como um povo escravo. Então, bastava tu dizeres naquela sociedade, ele é eslavo. Estava subentendido que ele é um escravo. E depois passou-se a usar essa palavra, que ficou escravo em português. Então, eles entre eles praticavam a escravatura. Não precisavam que fosse de uma outra raça para ir fazer a escravatura. Só quando vieram para aqui, encontraram o instrumento perfeito para justificar aquele comércio. E praticaram a escravatura, que é um comércio que durou durante muito tempo, não é? O Brasil foi o país que mais escravos recebeu, vocês sabiam disso? O Brasil é o país que recebeu mais escravos na América. Saídos da África, sim. Seguido das Caraíbas, não é? Jamaica, etc. E em terceiro lugar os Estados Unidos. É por isso que o Brasil tem uma alta população de africanos. Então, alhamdulillah, a nossa fé é o bem mais precioso que nós temos. A nossa fé é o bem mais precioso que nós temos, porque a nossa fé é que vai nos levar ao Jannah. Você pode ter tudo neste dunya. Se você não tem uma ligação com Allah, todo o tempo que estiveste aqui no dunya, com tudo de bom, vai parecer como nada. Vocês estão vendo, já viram no Corão, quando Allah pergunta Kam labithum fil ardi adada sinin? Allah pergunta às pessoas, aos kufar, Yawm al-Qiyamah, quanto tempo é que vocês ficaram na terra? Eles vão responder Yawman aw ba'da yawm. Ficamos apenas um dia ou uma parte de um dia.
é o que vai parecer o tempo todo que nós estivemos aqui. Vai parecer que só foi um dia, ou uma tarde, ou uma manhã. Então, se a pessoa não tem uma ligação com Allah, a pessoa na verdade não tem nada. Por isso nós devemos proteger a nossa fé, porque é o bem mais precioso que nós temos. Devemos proteger com tudo, com toda a garra. Sendo o bem mais precioso que nós temos, devemos proteger a nossa fé. Devemos colocar guardas de segurança à volta dela. E não devemos deixar penetrar nada que vai fazer mal à nossa fé, que vai diminuir a nossa fé, que vai estragar a nossa relação com Allah. É evidente que todos nós cometemos falhas e cometemos pecados. Isto é normal no ser humano. Allah sabe disso. Mas é importante nós sempre nos mantermos a fazer tauba, a pedir a Allah perdão, a pedir a Allah para nos perdoar, a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para não nos abandonar. Porque se Allah nos abandona, e Allah nunca é o primeiro a abandonar. Allah subhanahu wa ta'ala, com todos os nossos pecados, Allah subhanahu wa ta'ala nos mantém muçulmanos até hoje. Será que nós merecemos? Mas há pessoas que perdem a sua fé. Há pessoas que são muçulmanos hoje e amanhã. Não acontece de uma noite para outra, né? Acontece durante um período longo, em que a pessoa, por não ter protegido a sua fé, ao longo do tempo ela vai se diluindo, vai se diminuindo, passados 7 ou 8 anos. E muitas vezes isto acontece nas relações humanas que nós temos. Temos que ter cuidado com quem a gente se relaciona. Temos que ter pessoas à nossa volta que vão nos ajudar a crescer espiritualmente, pessoas que vão nos encorajar a praticar a nossa fé, e não pessoas que vão nos puxar para baixo. E tendo dito isso, a relação humana mais forte, ou uma das mais fortes, é o laço matrimonial. O laço matrimonial. Nós devemos ter cuidado a quem nós escolhemos para ser nosso parceiro de vida. Porque essa pessoa tem uma grande influência sobre nós. Essa pessoa tu não tens como deixar de fora. Está dentro. É teu parceiro de vida, é tua parceira de vida. E é por isso que Allah proibiu o casamento entre uma mulher muçulmana e um homem mushrik. E proibiu o casamento entre um homem muçulmano e uma mulher mushrika. Porque Allah quer proteger a nossa fé. Não é para nos limitar. É porque eventualmente aquela pessoa vai te influenciar. A pessoa manter-se como muçulmano praticante não é fácil. É preciso muita paciência, é preciso muita dedicação, muita determinação para a pessoa se manter a fazer salah, manter-se a fazer jejum, manter-se a pagar o zakah, manter-se a estudar, manter-se a recitar o Corão todos os dias, manter-se a estudar o Islã, a aprender o Islã, a vir como vocês vieram hoje. Não é fácil. Allah está a ver o nosso esforço. O fácil é não fazer nada disso. O fácil é ficar numa boa. Ficar em casa, chilar, acordar às 11, curtir um filme, uma série, ficar até as 2 da manhã, perder o Fajr, não se... Certo? Isso é o mais fácil, é o que toda a gente consegue fazer. Mas acordar para o Fajr, não. Então, se tu te casas com alguém que não está na mesma onda que tu, eventualmente aquela pessoa vai te puxar, porque ele está a puxar para baixo, e descer é sempre mais fácil do que subir. É por isso que Allah diz: "Ulaika yad'una ila an-nar". No Surah Al-Baqarah, quando Allah estipula esta proibição, Allah diz: "Wala tankihul mushrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum". Não se casem com uma mulher descrente até que ela creia. E uma escrava crente é melhor do que uma mulher linda descrente.
até mesmo se ela for maravilhosa, se vos deixar deslumbrados. Mas é descrente. E não façam casar, portanto, não deem as vossas filhas em casamento a homens descrentes. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Um escravo crente é melhor do que um grande magnata descrente. Depois Allah diz porquê. أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Porque eles vão vos conduzir ao fogo, eventualmente. Não vai ser no primeiro dia de casamento, não vai ser no primeiro ano, não vai ser nos primeiros 5 anos. Mas ao longo dos anos, a tua fé vai se diluir, vai se diminuir. Wallahu yad'u ila al-jannati wa maghfirati minhu. Yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala coloca esta proibição, é para salvaguardar a nossa fé. Não é para nos limitar ou para... Existem. Existem, sim. Tem algum exemplo a dar? Sim. A minha mãe, o meu pai continuou na religião, quando ele cresceu, com mais fé, com mais irmão. Mas a minha mãe voltou aquilo que era a origem da base dela. Ok. Depois, em algum momento, os filhos que nascem dessa relação também estão um pouco num processo de mãe católica ou mãe cristã, pai muçulmano. Depois, se os pais não têm uma postura de perceber, ok, para onde esta criança vai, acaba se tornando um bocadinho difícil, porque acabas pairando no meio de duas identidades, vamos assim dizer, que é o muslim e é o cristão. Acabas frequentando porque a família da tua mãe, infelizmente, acontece muito na nossa sociedade. A família da tua mãe e do teu pai é cristã e tu acabas festejando, por exemplo, o Natal, porque estás a acompanhar a tua mãe para a casa dos familiares da tua mãe. Acabas festejando os ídolos e os namorados, porque estás a acompanhar o teu pai ou a tua mãe, porque eles são muslims. Então, pronto, mas depois tens que seguir um caminho. É verdade. Tens que seguir um caminho, foi isso. Mas até, muitas vezes, até conseguires encontrar a tua própria identidade, nasci muslim, né? Porque, pronto, eu estou a seguir a doutrina do meu pai, que é muslim. Mas, a dado tempo, começas a não perceber algumas coisas na religião muçulmana e achas que na religião católica é mais fácil. Depois começas a frequentar este meio e começas a perceber que, bom, na verdade, acho que deste lado é melhor. Então, até conseguires entrar a tua verdadeira identidade neste aspecto é complicado. Então, por isso percebo muito bem quando se diz que tenta puxar aquilo que é aquilo que chama de um meio, que é ser muçulmano, no caso de qualquer muçulmano, porque é muito mais fácil, principalmente para os filhos. As crianças, sim. Edna, estavas a dizer alguma coisa? É o meu caso. É o seu caso. Ok. Sim, para as crianças depois pode ser um pouco difícil. As crianças podem ter... Queres dizer alguma coisa? Sim. Então, sempre que meu irmão
mulher, meu pai, o mesmo estando distante, eu não sei com ele, mesmo estando distante, ele tem a questão de eu fosse na madraça. Sim. Casa da minha mãe, ela vai ser ao lado da mesquita, casa da minha mãe, e eu não consegui ir a ele. Ok, mashallah. Mashallah. Sim, realmente a questão das crianças é muito importante e muito pertinente. Para o... Diga. E para mim foi muito difícil, porque no meio onde eu cresci, todos os meus irmãos maternos foram irmãos, e minha família materna também, todos. E eu era a única, sou a única muçulmana. Até hoje, para mim, é difícil quando eu vou na minha mãe, chega de mim hoje. Até hoje não chega de mim, e todos vão à igreja. Eu sou a única muçulmana, eu com a minha mãe, eu era a única que chegava dizendo aquela coisa de Mãe Maria, coisa de Deus, e eu tinha que ficar em casa, muçulmana, meu pai, então, para mim Mashallah. foi um pouco difícil. Mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha firmes. Nós não podemos levar de ânimo leve o facto de que Allah nos mantém muçulmanos. Porque Yawm al-Qiyamah não haverá outra fonte de refúgio. Inshallah, a série que estamos a estudar, agora estamos a passar por uma fase um pouco teórica, mas mais à frente vamos falar sobre tudo isto, Yawm al-Qiyamah, etc. Vocês, inshallah, vão ter muito benefício. Então, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu a mulher muçulmana por completo de se casar com um homem descrente. Ao homem muçulmano, Allah também proibiu que ele se case com uma mulher descrente, mas abriu duas exceções, ou melhor, uma exceção, que é Ahlul Kitab. Porque Ahlul Kitab significa judeus e cristãos. Judeus e cristãos. Ahlul Kitab são um tipo de descrente que Allah subhanahu wa ta'ala considera, quer dizer, o nível de descrença deles não é tão baixo como os mushriks. Quando eu digo mushriks, estamos juntos? Ok? Mushriks são pessoas que adoram ídolos. Que adoram diferentes deuses. Deus da guerra, Deus do amor, Deus do sol. Há muitas religiões que adoram o sol, que adoram o fogo. Outros têm, por exemplo, os hindus têm vários deuses. Rama, Krishna, Sita, etc. Wal-iyadu billah. Isto a gente chama de mushrik. Em Meca, naquela altura, eram mushriks. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado, eles tinham vários deuses. Então, estas religiões, budismo, etc., esses são mushriks. Agora, os judeus e os cristãos, eles dizem que adoram Allah. Então, por eles dizerem, ou eles terem pelo menos intenção de adorarem Allah, então o nível de descrença deles é diferente. Não só isso, como também, antigamente, eles eram os muçulmanos. Antes do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os muçulmanos eram os Ahlul Kitab. As pessoas que seguiam os profetas e que adoravam Allah, eram eles. Só que depois eles transformaram e adulteraram a religião deles. E passaram a adorar um ser humano que dizem que é filho de Allah, não é? E os judeus passaram também a fazer o shirk de uma outra forma que não vamos entrar. Então, por isso, Allah permitiu o homem muçulmano casar com uma mulher judia ou cristã. Mas a mulher muçulmana não pode casar com um homem cristão ou um homem judeu. A mulher muçulmana só pode se casar com um muçulmano. O homem muçulmano também não é qualquer menina cristã ou judia com quem ele se casa.
Atenção, há muitos irmãos nossos que caem nesse erro. Pensam, não, ela vai à igreja, ela é cristã, Allah permitiu, sim, Allah permitiu, mas com uma condição: que ela seja muhsana. والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Surah Al-Ma'idah. Ela tem que ser uma mulher decente, que nunca praticou indecência. Quando eu digo indecência, sabe de que estou a falar, não é? Certo? Então, os nossos irmãos também falham muito. Porque ele quer casar com ela, está apaixonado, não sei o quê, aquela coisa toda. E esconde-se atrás de que não, ela vai à igreja, ela é cristã. Ok, ela é cristã. Mas não é só isso que Allah disse. Tem que ser uma cristã que nunca teve nenhum relacionamento, ou se teve relacionamento foi dentro do casamento. Divorciada ou viúva. Mas que não é sabido que ela tenha em algum dia praticado qualquer indecência. Então os nossos irmãos também falham muito aqui. Talvez por não saberem este detalhe. Então Allah subhanahu wa ta'ala, olha, vou-vos contar um caso do Sunnah. Vamos lá fechar aqui os livros, porque agora vamos conversar mesmo. Vamos falar de casamento, de romance. Existe uma querida, grandíssima mulher chamada Sulaim, radiyallahu anha, do tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ela era de Medina. Era uma grande mulher. Uma mulher de uma boa família, bonita, respeitada na sociedade, de uma família nobre. Uma mulher altamente virtuosa, sim. Virtuosa de várias formas. Ela era casada com um indivíduo chamado Malik. Esta mulher é mãe de um sahabi muito famoso chamado Anas ibn Malik. Anas ibn Malik narrou vários hadiths. É por isso que vocês várias vezes ouvem esse nome. Anas ibn Malik. É a mãe dele. É a mãe dele. Chama-se Sulaim. Ela era casada com este indivíduo chamado Malik, que era o pai do Anas. É por isso que ele é Anas ibn Malik. Então, ela era casada com Malik. E quando o mensageiro de Allah, ainda em Meca, manda os primeiros sahaba, Mus'ab bin Umair e Abdullah ibn Maktum, foram para Medina para começar a ensinar as pessoas o Islã em Medina. O mensageiro de Allah ainda estava em Meca. Ela ouviu falar do Islã e gostou, e ficou muçulmana. E quando ela ficou muçulmana, o marido dela tinha viajado. O marido dela tinha viajado, estava fora, calhou que naquela altura ela ouviu falar do Islã, gostou e ficou muçulmana. Quando o marido dela volta, vê que a mulher dele está um pouco diferente. Pergunta a ela, Assobati? Assobati, isto era uma forma de derrogar. É uma forma... É uma forma feia de dizer ficaste muçulmana. Ok? Ela disse Bal amant. Ela corrigiu a ele. Não usa esse termo. Eu agora sou crente. Então ele não gostou muito daquilo. Ela começou a ensinar o Anas. Anas tinha para aí uns 5 anos. Começou a ensinar a ele La ilaha illallah, o tawhid. Ele dizia La tufsidi waladi alayh. Não estraga o meu filho, por favor. Ela dizia não estou a estragar a criança, etc. Aquelas coisinhas dentro de casa. Nessa altura o versículo ainda não tinha sido revelado, onde Allah proibiu a mulher crente de estar com homem descrente. Esse versículo só veio mais tarde, lá para o 8º ano de Hijri. Então, ele depois morreu.
E ela ficou solteira, viúva. Ela crente e ele é descrente. Sim. Então, ele morreu. Foi assassinado. Tinha uma disputa com alguém, foi morto ali mesmo em Medina. Mas não interessa. Ela fica viúva. E as propostas de casamento começaram a vir. Este quer casar com ela, este quer casar com ela. Vinham pedir ela em casamento, etc, etc. Até que aparece Abu Talha. Abu Talha foi pedir ela em casamento. Abu Talha era um dos grandes homens de Medina. Era um dos magnatas, era um grande empresário, bem conhecido, bem falado. Boa pessoa, muito boa pessoa. Um indivíduo, mashallah. Mas era descrente. Quando ele foi pedir ela em casamento, ela disse a ele: Ya Abu Talha, mithluka la yurad. Um homem como tu, Abu Talha, não se nega. Quer dizer, és um homem bom. Em condições normais, ele nunca havia de te recusar. ولكن أنا امرأة مسلمة وأنت رجل كافر. Mas eu sou uma mulher crente e tu és um homem descrente. Por isso não serves para mim. Vejam, ela estava sozinha, com crianças, o marido morreu, tem um homem a pedir-lhe em casamento, que é um homem respeitado, é boa pessoa, bem conhecido por ser boa pessoa. Ela recusou. Porque ela própria sabia que não faz sentido. A mulher muçulmana, Allah lhe colocou lá em cima. Ela não pode se rebaixar, não pode ir para baixo para se entregar a um homem descrente. Ela não pode fazer isso. E ela tinha este entendimento. Então, quando ela dá esta resposta a ele, de que tu não serves para mim porque és descrente, ele pensou: esta está-se a fazer de difícil. Vou-lhe mostrar. Foi para casa. Voltou com um saco de dinheiro. Naquele tempo o dinheiro era moedas de ouro e prata. Voltou, ela estava sentada. Voltou com um saco de dinheiro. Há uma narração que diz que ele despejou o dinheiro em cima dela. Porque ele estava a pensar: esta aqui está-se a fazer de difícil. Vou-lhe mostrar que eu mando. Ele fez isso. E ela olhou para aquele dinheiro. Ela disse: Abu Talha, tu és o sonho de qualquer mulher, mas eu não vou casar contigo. Porque tu és descrente e eu sou crente. E para lhe mostrar que ela não queria saber do dinheiro dele para nada, ela disse a ele: se tu ficares muçulmano, o teu Islã vai ser o meu mahar. O meu dote vai ser o teu Islã. Não precisas de me dar nem uma moeda. Ele foi para casa, pensou uns 2, 3 dias, levou alguns dias a pensar. Depois ele ficou muçulmano e casou com ela. E o mahar dela realmente foi o Islã dele. Ela não levou nenhum dinheiro. Não levou nenhum bem material. E eles foram casados e foram muito felizes e tiveram um filho. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gostava muito daquele casal, etc, etc. Depois muita coisa que aconteceu. Mas ele ficou um muçulmano muito bom, mashallah. Ele aprendeu o din, ficou muito próximo do mensageiro de Allah. Ele defendeu o mensageiro de Allah em Uhud. Ele praticava muita caridade. Ela ficou com um bom homem. Mas ela estava disposta a não ficar com ele para defender a fé dela. Então, nós temos que aprender destes incidentes. Há um outro incidente que veio à minha mente agora, da própria casa do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha uma filha. Quantas filhas teve o mensageiro de Allah? Asma? Farida? Meninas. Quantas meninas teve Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 4, mashallah, exato. Os nomes: Nancy, Edna,
Ok, há uma que toda a gente sabe. Fátima, mashallah. Ela era a mais nova. Okay? Das meninas, era a mais nova. De todos os filhos da Khadija, ela era a mais nova. Depois dela só teve um menino, mas de quem? Da Maria. Da Khadija, a Fátima foi a última. Ok? Ela era mais nova, durante muitos anos. Depois, o mensageiro de Allah teve um filho chamado Ibrahim, com a Maria. Faleceu. Ok. A primeira filha de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, como é que se chamava? Chamava-se Zainab. Zainab, como a gente diz aqui. Zainab, não diz Zainab. O nome é Zainab. É Zainab. E esse era o nome da primeira filha de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depois teve Kulthum e Ruqayya. Bom, provavelmente a Ruqayya foi antes da Kulthum. Okay? Há umas narrações que dizem que ela veio antes, outras dizem que veio depois. Mas é a Zainab, Ruqayya, Kulthum e a Fátima, por último. Rapazes foram 3. Ibrahim foi o último. Mas teve Qasim, primeiro rapaz, depois Abdullah. Então os filhos do Nabi no total são 7. São 7. Todos morreram durante a vida dele, com exceção de uma, que foi a Fátima. O Nabi sallallahu alaihi wasallam enterrou todos os filhos dele durante a vida dele, com exceção de uma menina, que foi a Fátima, que morreu depois dele. 6 meses depois dele morrer, ela morre. Anyway, seja como for, a Zainab casou-se com um indivíduo chamado Abul As. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recebe a profecia, todos ficaram muçulmanos, menos este Abul As, digo todos, a família dele, os filhos dele, a mulher dele, Khadija radiyallahu anha, e os filhos dele ficaram muçulmanos. Mas este Abul As, marido da Zainab, ele não ficou muçulmano. Depois o Nabi sallallahu alaihi wasallam emigrou para Medina. Na Batalha de Badr, que foi no 2º ano Hijri. Nós já falamos sobre calendário, não é? Quando eu digo 2º ano Hijri, estão todos comigo. Estiveste nessa aula do calendário islâmico? Inshallah, mas devemos pôr no grupo, inshallah. No 2º ano Hijri, houve a Batalha de Badr. Este Abul As, marido da Zainab, portanto, genro do Nabi sallallahu alaihi wasallam, foi para a Batalha de Badr para lutar contra o Nabi, para lutar contra os muçulmanos, porque ele não era muçulmano. Agora, vocês imaginam a situação em que a Zainab estava, o marido dela, a ir lutar contra o pai dela. Isto é uma situação terrível. Ele, lá na batalha, foi capturado pelos muçulmanos. Não foi morto. É um dos que escapou com vida. Foi capturado como prisioneiro de guerra. Agora, vocês imaginem, o teu marido é prisioneiro de guerra do teu pai. As pessoas de Meca começaram a mandar dinheiro para Medina para libertarem os prisioneiros. Estamos juntos? Porque Meca é que foi para a guerra contra os muçulmanos. Os muçulmanos já estavam todos em Medina. Então aqueles que foram capturados foram levados para Medina como prisioneiros. As famílias deles que estavam em Meca começaram a mandar dinheiro para Medina como forma de comprar a liberdade, uma fiança, podemos dizer, para libertar os familiares deles que estavam como prisioneiros. A Zainab não tinha dinheiro, mas ela queria libertar o marido dela. Ela não tinha dinheiro.
O único bem precioso de valor que ela tinha era o quê? Era um colar. Quilada. Chama-se quilada em árabe, colar. Ela tinha um colar. E era um colar de muito valor emocional, um valor simbólico muito alto. Por quê? Porque é o colar que a mãe dela, a falecida mãe dela, Khadija, lhe ofereceu no dia do casamento dela. Então, era um artigo de muito valor emocional. Ela pega naquele colar, manda para Medina, para libertar o marido dela. Quando Rasulullah SAW vê aquele colar, ele ficou muito triste, muito comovido, muito emocionado, visivelmente. E ele disse: Abu al-As está aqui, está preso. Foi ter com Abu al-As. E ele pediu aos sahaba, aos companheiros, ele consultou a eles. Este colar era da minha mulher, falecida. Ela ofereceu a minha filha no dia de casamento. Eu estou a pedir para nós libertarmos este homem, mas devolvermos o colar. Os sahaba aceitaram. Eles tinham o direito de ficar com aquele dinheiro, com aquele colar, porque era dinheiro. Mas eles aceitaram. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse a ele: Ya Abu al-As, és um homem livre, podes voltar para Meca, mas peço para mandares a minha filha, porque Allah já revelou que o homem mushrik não pode casar com a mulher muçulmana. Allah proibiu essa união. Então, peço para mandares a minha filha. Os outros sahaba tentaram aliciar a ele, tentaram dar da'wa a ele. Ele disse: não, eu não posso aceitar o Islã numa situação de prisioneiro. Vai parecer que eu só fiquei muçulmano porque eu estava na mão de baixo. Ele recusou, continuou mushrik. Volta para Meca e informa a mulher dele: o teu pai diz que na vossa religião já não é possível o casamento entre uma crente e um descrente. Então tens que voltar para a casa do teu pai. E ela disse a ele: por que não ficas muçulmano então? Eles eram muito apaixonados. Eles amavam-se muito. É natural uma mulher amar o marido. Então ela disse a ele: então por que não ficas muçulmano? Como quem diz: por mim, pelo nosso casamento, pelo nosso amor, pela nossa família. Ele disse não. Ele recusou. Mas ele era um homem muito bom. Era uma pessoa honrada, ele era uma pessoa digna, era uma pessoa de palavra. E mandou ela de volta. De volta não, mandou-lhe para Medina. Ela chega a Medina. Isto aconteceu um mês depois da batalha de Badr. Então estamos no segundo ano ainda. Porque a batalha de Badr foi em que mês? Foi no Ramadã. Então isto aconteceu em Shawwal ou Dhul Qa'dah, por aí. Ela vai para Medina. E o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recebe ela, é filha dele, etc. Ela fica aí na Medina. E os anos vão passando. Atenção, esta separação foi talaq. Talaq não foi talaq. Foi um anulamento do matrimônio. Eles já não eram homem e mulher. Hein? Se ele tivesse ficado muçulmano, automaticamente o casamento havia de se manter. Mas como ele não ficou muçulmano, foi rompido. Então os anos foram passando. Ela viveu em Medina, com os filhos, tinha 2 filhos, um rapaz e uma menina. E recebeu propostas de casamento, mas ela recusou todos. No coração dela, ela ainda amava o marido dela. Até que, num dado dia,
o marido dela, que era o comerciante, sai de Meca com uma caravana. Naquela altura muito do comércio de Meca era feito assim. Eram caravanas que eram mandadas para o Iêmen ou para a Síria. E fazia-se a venda, o comércio, e voltava-se com lucro. Então, ele estava a caminho da Síria. Ou estava a caminho da Síria, ou estava a regressar da Síria. E quando tu sais de Meca para a Síria, tens que passar perto de Medina. Porque Meca está aqui, Medina está aqui, a Síria está lá em cima. Então, tens que ir ou por aqui, mas tens que passar perto de Medina. E aquela caravana que ele estava a levar foi capturada pelos muçulmanos. Porque o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinha homens, tinha tropa ao redor da cidade a controlar os movimentos. É preciso entender que os muçulmanos tinham todo o direito de atacar esta caravana. Porquê? Porque o que é que Quraysh fez? Quraysh, quando eu falo de Quraysh, estamos juntos? Quraysh, quem são Quraysh? A tribo de Meca, exatamente. Quraysh. Era a tribo predominante de Meca. Ok? O que Quraysh fez? Quando os muçulmanos saíram de Meca, os muçulmanos deixaram as casas deles. Atenção. Uma cidade, a sua família, a sua mulher, seus filhos, seu negócio, seus bens, seu gado, seus pais, seus irmãos. De repente, por causa da fé dele, abandona a sua casa e vai mudar de cidade. Foi o que aconteceu com os muçulmanos. Então, aqueles Quraysh de Meca apoderaram-se dos bens dos muçulmanos que foram e pegaram nesses bens para ir vender na Síria. É por isso que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinha todo o direito de atacar aquela caravana. Conforme tinha todo o direito de atacar a caravana quando foi da vez de Badr. Porque foi isso que eles fizeram. Eles roubaram os bens dos muçulmanos. Então, este Abu al-As estava a liderar esta caravana. Com muitos camelos, né? Muita mercadoria, com trabalhadores, etc. E este batalhão de soldados de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam capturaram aquela caravana. Ele, quando viu que estavam a ser atacados, conseguiu fugir. Individualmente, ele, sozinho, conseguiu fugir. Os outros trabalhadores da caravana foram capturados. E ele, para onde é que foi buscar refúgio? Para Medina. É a cidade mais próxima. Eles estavam a passar perto dali. Ele, quando chega em Medina, é noite. É noite. E ele procura a casa de quem? Da Zainab. A mulher dele, ou ex-mulher dele. Atenção, passaram 6 anos da separação deles. Quando ele mandou ela para Medina, foi no 2º ano. Aqui estamos no 8º ano. Foram 6 anos de separação. Ela nunca aceitou casar com ninguém. Vocês podem imaginar, filha do mensageiro de Allah, quantos pedidos não recebeu ela? Ela recusou todos. Então, ele, quando chega a Medina, procura pela casa dela. E encontra a casa dela, bate a porta, ela abre. Ela diz: Abu al-As, ataita Saliman? Ele diz: Bal, ataitu Hariban. Ela abriu a porta e ficou surpreendida com ele. Não imaginava que alguém, que o ex-marido dela, de 6 anos de separação, pudesse aparecer à frente dela. Ela perguntou: ficaste muçulmano? Entendam a esperança que ela tinha de reunir-se novamente com o marido. Primeira coisa que ela pensou é: ele ficou muçulmano, voltou para mim. Ele disse: não,
eu estou foragido, estou à procura de refúgio. Então ela disse, ele entra. Ele entrou, cumprimentou as crianças, etc, papá, aquela coisa toda. E no Salat al-Fajr, ela foi fazer o Salat al-Fajr no Masjid. Atenção, muita atenção. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava a fazer o Salat. Naquele tempo, o Masjid era um salão único. Não havia salão dos homens, salão das mulheres. Todos faziam salat no mesmo salão. Simplesmente, os homens ficavam à frente e as mulheres ficavam atrás. E entre as fileiras dos homens e as fileiras das mulheres tinham as crianças. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam já está a recitar o Corão, vocês estão a ver o fiqh, entender a religião. Entender a religião é muito importante. Quando ele já fez takbir, entrou no salah e já está a conduzir o salah, ela grita lá de trás da secção das mulheres. Pronto. Tem o imam, tem os homens, tem as crianças e as últimas fileiras são das senhoras. Ela lá de trás grita: "Laqad ajartu Abul As." Eu dou a minha proteção a Abul As. Naquele tempo havia este sistema. Quando alguém ia para uma terra inimiga e tinha algum familiar lá ou algum amigo lá, aquele familiar dele naquela terra podia informar as pessoas: olha, este indivíduo está sob minha proteção, não lhe mexam. Ok? Vocês podem estar em estado de guerra, uma cidade contra outra. As pessoas desta cidade não podem ir, como era o caso. Um muçulmano não podia ir entrar em Meca assim mesmo, seria morto. Ou preso, ou castigado. E mesma coisa, as pessoas de Quraysh não iam para Medina. Então, ela informou. Mas durante o Salah, onde ninguém podia falar nada, as pessoas só tinham que ouvir aquilo, porque o Rasul sallam já estava no Salah. Quando o Rasul sallam termina o Salah, quando ele dá o salam, ele vira-se para as pessoas e pergunta: "Asami'tu ma sami'tu?" Vocês ouviram aquilo que eu ouvi? Como quem diz: "Epá, eu não tenho conhecimento disto. Isto não foi uma coisa combinada entre eu e a minha filha. Eu também estou a ouvir pela primeira vez." Não é? Eu não sabia que Abul As, que é um inimigo nosso e que até já esteve na guerra contra nós, eu não sabia que ele está em Medina e que está na casa da minha filha. Era isso que ele estava a tentar dizer quando ele diz: "Vocês ouviram aquilo que eu ouvi?" Ele estava a dizer: "Eu também estou a ouvir pela primeira vez, não tinha conhecimento." Eles disseram: "Sim, ouvimos." A voz dela, o Nabi conhecia a voz da filha, não é? Então, ele foi dizer a ela depois, disse a ela: "Minha filha, tudo bem, ele é pai dos teus filhos, podes receber a ele pelas crianças, mas ele não pode te tocar, porque vocês já não são marido e mulher." E o Nabi sallallahu alaihi wasallam percebia, ele sabia que eles eram muito apaixonados. Ele disse: "Podes receber a ele, podes tratar bem a ele como hóspede e como pai dos teus filhos. Mas la yaqribannaki, ele não pode se aproximar de ti." E ele ficou lá 2, 3 dias e voltou para Meca. E ela ainda perguntou a ele: "Não vais ficar muçulmano?" Ele disse: "Não." Ele volta para Meca e mais uma coisa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pediu aos sahaba, mais uma vez, ele pediu para devolverem aquela caravana a ele. Toda a mercadoria devolveram, os muçulmanos devolveram.
ele voltou para Meca com toda a mercadoria. A mercadoria que os muçulmanos tinham o direito de ficar com ela. Ele voltou para Meca, devolveu os bens das pessoas e, depois de devolver os bens, ficou muçulmano. Em Meca. E só aí é que ele volta para Medina e junta-se à mulher dele. E aí, o Rasul Sallam fez um novo casamento para eles. Porque neste caso, o casamento deles tinha sido dissolvido. O Rasulullah Sallam fez um novo casamento. Só que não durou muito tempo, ela morreu poucos anos depois daquilo. Um ano, acho. Um ano depois daquilo, alguns meses ou um ano depois, ela morreu. E ele ficou muito triste com a morte dela. Porque ele imaginou, deu conta daqueles anos todos que eles perderam separados. E ele ficou deprimido. Ficou um homem deprimido. Passado um ano, ele também morreu. Allahu Akbar. Então, a mulher muçulmana não pode viver com um homem descrente. E nós, como muçulmanos, o nosso tempo já está a terminar. Nós como muçulmanos, temos que confiar em Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala quer o melhor para nós. E que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala definiu para nós é o melhor. Nós não falhamos, nós não vamos perder nada em obedecer a Allah. Pelo contrário, vamos nos queimar em pensar que temos opções que estão fora daquilo que Allah determinou. Isso sim é que vai nos queimar. Temos tempo para mais uma historinha, não é? Mais uma? Sim ou não? Mais uma ou não? Sim? Julaybib, o nome que eu estava à procura. Julaybib era um sahabi em Medina. Não é um sahabi conhecido, não é um sahabi famoso. Julaybib era um homem que não tinha nada. Falamos de um homem rico há pouco tempo, Abu Talha, aquele que casou com a Sulaim, que foi despejar dinheiro em cima dela, não é? Agora vamos falar de um homem pobre, também de Medina, escravo. Não se sabe certo se ele era um escravo ou se era apenas um trabalhador de alguém. Baixinho. A narração diz que ele não era um homem bonito, não era um homem atraente. Era um homem com feições até muito... né? Que as mulheres não olhavam para ele como um homem desejável. Não tinha dinheiro. Era uma pessoa que tinha um trabalho muito básico, muito simples. Hoje em dia diríamos talvez que ele era um operário ou um empregado ou algo assim. Então ele certa vez estava a conversar com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava a ouvir a ele. Ele estava a desabafar, estava a dizer: "Ya Rasulullah, eu também gostaria de me casar, de ter filhos, de ter uma família." E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sendo a pessoa tão boa que ele era, disse a ele: "Ya Julaybib, eu vou arranjar uma menina para ti, eu vou te fazer casar." Julaybib disse: "Ya Rasulullah, quem vai dar a filha dele a mim?" Eu disse: "Não, espera, um dia, inshallah, vais casar." Naquela altura, as pessoas de Medina tinham o hábito, quando as filhas deles chegavam na idade de casamento, de irem perguntar ao mensageiro de Allah: "Ya Rasulullah, com quem que a minha filha pode casar? Quem é que tu achas? Quem é que acha?" Né? Pediam um conselho, né? Ou para ele arranjar alguém que pudesse casar com a filha deles. Era muito comum isso. Sim.
Então, houve um indivíduo que foi ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e perguntou: a minha filha está na idade de casamento e a Rasulullah há alguém para casar com ela? E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: sim, conheço alguém que pode casar com ela. Quem é Rasulullah? Quando o mensageiro de Allah disse que sim, eles pensaram que o próprio mensageiro de Allah ia casar com a filha dele. Ficou emocionado o homem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Julaybib. E o homem ficou chocado. Julaybib? E disse a ele: opa, deixa-me perguntar à minha mulher. Ele não quis dizer não na cara do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Ele só não quis dizer não na cara do mensageiro de Allah. Então a forma dele foi disse: opa, deixa-me consultar lá em casa a minha mulher. Ele chega em casa, diz à mulher dele: olha, eu fui ter com o mensageiro de Allah e perguntei com quem que a nossa menina pode casar. E ele disse que tem alguém para casar com ela. A mulher também ficou: ah, que bom, maravilha, a pensar que era o mensageiro de Allah. E o marido diz: não, é Julaybib. Ela: ah, Julaybib? Nem pensar. Lá, wallahi. A menina estava no quarto e ouviu a conversa dos pais. E saiu, foi ter com os pais. Disse: vocês estão a recusar uma sugestão do mensageiro de Allah? Às vezes são os nossos filhos que nos chamam a atenção. Nós como pais, às vezes são os nossos filhos que nos chamam a atenção. Ela disse: vocês estão a recusar uma pessoa que o mensageiro de Allah sugeriu para mim, para casar comigo? Wallahi, eu não vou recusar. Eu vou casar com essa pessoa que o mensageiro de Allah sugeriu para mim. E o nikah foi feito. O nikah foi feito. Na noite do nikah, a noite de núpcias, como é chamada, no dia seguinte, Ya khayla Allah irkabi, jihad. Começaram a recrutar homens para ir para a guerra. Eles só ficaram juntos uma noite. E ele, no dia seguinte, juntou-se ao exército dos muçulmanos para ir para a guerra. Acho que era Uhud. Era Uhud, se não me engano. Ele foi para a guerra e no fim da batalha o mensageiro de Allah perguntou aos sahaba: atafqiduna ahadan? Vocês estão a dar falta de alguém aqui? Eles disseram não. Ele perguntou: atafqiduna ahadan? De novo. Disseram não, estamos todos aqui, exceto aqueles que foram mortos. Ele disse não. Lakini afqidu Julaybiba. Vão procurar Julaybib. Eu estou a dar falta do Julaybib. Vão procurar ele. Foram procurar pelo corpo do Julaybib. Encontraram o Julaybib rodeado de 7 soldados inimigos. Ele morto, mas ele matou 7. Ele abateu 7 soldados inimigos. Porque depois foram chamar o mensageiro de Allah. O mensageiro de Allah foi ao corpo e o mensageiro de Allah disse: ele matou estes 7 homens, ele sozinho. Mas também lhe mataram. A diferença entre os nossos mortos e os mortos deles é que os nossos estão no Jannah e os deles estão no inferno. E o mensageiro de Allah ficou muito triste. E o mensageiro de Allah fez dua para o Julaybib. O mensageiro de Allah sallam carregou o Julaybib com as mãos dele. Enterrou o Julaybib, pôs o Julaybib na cova com as mãos dele. E disse: o Julaybib pertence a mim e eu pertenço a ele. 3 vezes. O Julaybib é meu e eu sou dele. O Julaybib é meu e eu sou dele. Quando se regressa para Medina e retoma-se a vida normal em Medina, sabem o que aconteceu? Aquela menina, viúva dele, que só ficou uma noite com ele, a porta dela ficou perfilada de homens, os melhores homens de Medina, para lhe pedirem em casamento.
Já era ela que podia escolher entre os melhores candidatos. Por quê? Porque toda a gente soube que ela obedeceu o mensageiro de Allah. Os homens, quando ouviram a história dela, gostaram de saber que aquela é uma mulher que põe Allah em primeiro lugar. E não porque a gente se ama. Ele pode não ser muçulmano, mas ele me ama. Não. Ok, vamos parar por aqui, não é? Já foi muito bom, alhamdulillah. Inshallah, qualquer pergunta que vocês tiverem podem colocar no grupo, porque já se faz tarde, já estamos quase na hora do Maghrib. هذا وصلى الله على سيدنا محمد واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.